Eu abri uma enquete no Instagram e perguntei para as pessoas se elas se sentiam culpadas por não conseguirem ler tanto quanto elas gostariam. E adivinha? Quase 80% das pessoas, incluindo eu mesma, respondeu que sim e que isso é péssimo. Eu também perguntei para as pessoas qual o motivo que elas identificavam para que isso acontecesse na vida delas. E a maioria das respostas se resume a uma dessas 5 alternativas. Falta de tempo, por causa de uma vida muito corrida. Outras prioridades, e aí ler deixa de ser uma dessas prioridades. Preguiça ou desânimo, tô a fim de ler não. Procrastinação, o famoso, amanhã eu leio. Ou uma ansiedade que te trava e que te faz perder a concentração na hora da leitura. E aí, você se identifica com alguma dessas? Pode acreditar, eu me identifico com todas elas. E hoje é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui nesse canal. Oi gente, aqui é a Gabi, você tá no Tagarelando, seja muito bem-vindo se esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal. Já aproveita aqui se você gostar desse conteúdo pra se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com quem você quiser, tá bom? Bem gente, antes de eu começar esse vídeo, eu preciso mostrar pra vocês a minha blusa tie-dye. Gente, sobre coisa boa a gente tem que divulgar mesmo, principalmente nesse período aí de pandemia. É muito importante a gente apoiar os microempreendedores. E essa daqui é uma lojinha virtual de 3 irmãs, que são 3 amigas minhas também, eu conheço, então recomendo mesmo, porque é um trabalho lindíssimo que elas fazem e de super qualidade, num preço também muito acessível, ok? Então se vocês quiserem conferir, entra aqui, ó, no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita que é moda. Bem, gente, mas agora vamos conversar sobre isso, né? Sobre o fato da gente sentir culpa por a gente não estar conseguindo ler o tanto que a gente gostaria de ler. Eu acredito que esse seja um assunto muito pertinente, muito importante da gente conversar, da gente tratar aqui. Eu não tenho como te trazer nada de milagroso, de extraordinário. O meu objetivo aqui é simplesmente te dar algumas dicas, algumas sugestões do que é que você pode aplicar na sua vida, porque eu também passo por isso e eu também tenho buscado aplicar isso na minha vida. Pensar e repensar sobre essas coisas é muito importante, porque quando a gente vê, a gente já tá fazendo isso tudo de novo, a gente já tá de novo com preguiça, a gente já tá de novo ansioso, e é muito comum. Então esse vídeo serve mais como um estímulo meu a você, para que você tome algumas atitudes aí que com certeza vão te ajudar, e para que você me estimule também aí nos comentários, falando da sua experiência, daquilo que você passa, do que é que te ajuda. Isso é muito enriquecedor, e isso com certeza vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas que vierem a ler esse comentário. Então vamos lá. Eu já passei por tudo isso daí que as pessoas listaram, né? Às vezes eu tô ansiosa porque eu me cobro, eu tenho que ler tais livros, porque no meu caso, se eu não ler, não vai ter vídeo nesse canal. E eu assumi um compromisso aqui com vocês, então eu não quero falhar nisso. Mas termina que em alguns momentos eu acabo me cobrando porque eu não tô lendo o tanto que eu gostaria de ler, e isso gera em mim uma ansiedade, e aí eu vou ler obrigada. E quando você faz isso, sério, é a pior coisa, porque além de você perder o prazer que a leitura te proporciona, você também pode se desconcentrar da leitura. A leitura se torna uma coisa árdua, quando não deveria ser. Já em outras situações, eu tenho outras coisas pra fazer, a vida dá uma acelerada, existem outras prioridades, eu tenho a faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho meus compromissos na igreja, eu tenho meus compromissos em casa, e eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo, cada um tem a sua realidade, cada um sabe de si, sabe como é puxado. Tem gente que é mãe, tem gente que é pai, tem gente que trabalha muito fora, tem gente que trabalha muito dentro de casa também. Então assim, todo mundo em algum momento vai assumir uma responsabilidade que vai exigir de você tempo. E isso não é fácil, porque aí você vai precisar priorizar essas coisas e às vezes vai acabar esquecendo daqueles livrinhos lá que você queria ler. E muitas outras vezes eu simplesmente tô com preguiça. Às vezes você tá muito cansado, às vezes é relaxo mesmo e você fica muito acomodado com o seu celular, com a sua Netflix, com outras coisas que talvez nem fossem assim tão importantes e não fossem agregar tanto quanto a leitura de um livro. Mas em alguns outros momentos você simplesmente também precisa descansar.
E não tem problema nenhum nisso, sabe? Às vezes eu tô com dor de cabeça, às vezes eu não quero ler e eu opto por fazer uma coisa que exija menos de mim pra poder dar aquela relaxada. Então eu vou ver um filme, vou assistir uma série, vou jogar algum jogo e isso é normal. Não tem problema nenhum em você abrir mão de ler um livro pra fazer outras coisas. O problema acontece quando a gente realmente negligencia uma prática saudável e que é importante ser incorporada na nossa vida, como o hábito da leitura, para fazer coisas que não estão agregando e a gente começa a perder tempo, de fato, com bobeira. Aí realmente, talvez, às vezes a gente deva repensar algumas coisas. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso falar pra você é investigue. Se investigue. Investigue a sua vida, analise algumas coisas, procure perceber o que é que de fato tá te fazendo ler menos e procure tomar ações pra combater isso. Também não tô falando aqui pra você ir ao extremo, porque isso também não é saudável. A gente precisa sempre buscar um equilíbrio. E existem diversas formas da gente fazer isso. Goste ou não, a leitura é de fato uma atividade que ela exige algumas coisas de nós. Ela nos exige tempo, ela nos exige dedicação, ela nos exige concentração. E ninguém aqui é super-herói pra estar assim, pra viver assim constantemente o tempo inteiro. Então, acho que é muito importante eu ressaltar aqui isso. Uma coisa que eu venho percebendo bastante mesmo, principalmente agora que eu me envolvi, né, com o YouTube, com o Instagram para abordar esse assunto dos livros, é que a gente tem uma tendência enorme em nos compararmos às outras pessoas. Então eu te pergunto, qual é o parâmetro que você utiliza para julgar se você está lendo muito ou se você está lendo pouco? Esse parâmetro está em outra pessoa? É porque o seu amigo leu 15 livros em um mês e você leu 3 que você acha que você tá lendo pouco? Ou é por causa daquele menino, aquela menina lá no Instagram ou no Booktube, né, no YouTube, que leu 154 livros no ano e você leu apenas 12. Você leu um livro por mês e você tá achando que você leu pouco. Qual é o seu parâmetro? Eu acredito que o seu parâmetro deva ser você e não outra pessoa. Se conheça, procure identificar qual é o seu hábito de leitura, qual o seu ritmo aí de leitura. Ontem mesmo, quando eu tava conversando sobre isso com os meus pais, meu pai me falou uma coisa muito interessante que eu com certeza vou levar pelo resto da minha vida, e por isso eu compartilho aqui com vocês também, porque se me ajudou, pode ser que te ajude. Ele disse assim... Não lembro a frase. Como é que é a frase, pai? Ele disse assim... Uma boa leitura não diz respeito a quanto você lê, mas a quanto você retém. Isso é uma coisa muito verdadeira, gente. Não adianta você ler 500 livros por ano se você não reteve nada. Preocupe-se mais com isso, com a qualidade daquilo que você lê, do que com a quantidade que você lê. Agora sim, se você é aquela pessoa que não leu no mínimo um livro no ano... Aí eu já tenho que concordar que, olha, acho que você poderia estar lendo um pouquinho mais. Por quê, gente? Porque ler é algo maravilhoso. Se não fosse, eu não estaria aqui falando sobre isso e não teriam tantas outras pessoas procurando nos estimular aí na internet e na nossa vida diária mesmo. Ler é bom, é fonte de alegria, é fonte de diversão, de aprendizado, de transformação, de entretenimento. Então, se é uma coisa que vale a pena, eu acredito que você deveria estar fazendo. Agora, se esse não é o seu caso, eu acredito que a gente precisa pensar, colocar uma coisa na nossa cabeça de uma vez por todas, que é a seguinte: ninguém nunca vai conseguir ler todos os livros que existem. É impossível. E também nunca vai ser capaz de ler todos os livros que ela quer ler. Porque mesmo que você faça uma lista incrível, que você consiga cumprir com todas aquelas leituras, quando você acabar, vão ter pelo menos mais uns 15, 20, 30 livros que surgiram que você vai ficar com vontade e você não tem todo o tempo do mundo disponível nessa vida, ok? Sinto lhe informar. A vida vai passar e uma hora a vida vai acabar e a gente vai ter lido somente aquilo que a gente priorizou ler.
Então, o primeiro ponto é justamente esse. A primeira dica que eu te dou é essa: priorize as suas leituras. Eu não tô falando apenas aqui agora sobre quais livros você quer ler primeiro, fazer uma listinha e eu quero ler esse primeiro, depois esse, depois esse. Mas eu tô falando também sobre você priorizar o seu momento de leitura dentro de um espaço de tempo que ela possa ocupar. Como assim? Sabe aquelas 2 horas que você passa vendo story dos outros no Instagram? Então, Gabi, você tá falando pra eu apagar minhas redes sociais, eu não entrar mais no Instagram, no Facebook, não assistir mais vídeo no YouTube? Não, de forma alguma, até porque se você não fizer isso, você não vai poder dialogar aqui comigo. Eu tô falando pra você se colocar um limite. Dentro dessas 2 horas, 1 hora, sei lá quanto tempo você passa nas suas redes sociais, que venhamos e convenhamos, é uma das coisas mais inúteis e que a gente faz com maior frequência na nossa vida, porque a gente gosta de receber informação dos outros e às vezes, é claro, às vezes é bom passar lá uns minutos, não tem problema. Mas, se você tirar nem que seja 30 minutinhos desse tempo todo que você gasta e você utiliza nas suas redes sociais para ler um livro, com certeza isso vai fazer a diferença na sua vida e na sua rotina. Ou então você separa um momento dentro do seu horário normal. Vou separar um horário que eu sei que eu posso usar dentro da minha rotina, que não está ocupando o horário de nenhuma das minhas prioridades maiores para ler. Então, se você prioriza esse momento, pode ter certeza que a sua vida de leitura vai fluir melhor. Como, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, todo dia praticamente antes de dormir, pego o livro e passo aí alguns minutos, às vezes 1 hora, lendo o livro. Às vezes eu passo um pouquinho mais do que isso. Às vezes a gente também se empolga na leitura e fica até de madrugada. Vai dormir super tarde lendo o livro porque não consegue parar de ler. Mas isso também é um tipo de experiência, claro. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Dormir é bom. A gente também precisa colocar alguns limites nisso também. Então, da mesma forma que você prioriza outras coisas na sua vida, procure priorizar também um espacinho para encaixar a leitura no seu dia a dia. A segunda dica que eu te dou é a seguinte: aproveite as oportunidades que você tem para ler, especialmente aproveitar aquelas oportunidades no seu tempo de espera. Como assim? São aqueles 40 minutos, às vezes bem mais que isso, que você passa esperando um ônibus ou que você passa dentro do ônibus. Só que nesse caso, cuidado também, tá bom? Ler em movimento aí, né? No caso, dentro de um automóvel, pode fazer mal pra você, pode te dar dor de cabeça, pode fazer mal pra sua visão. Então, assim, também não leia durante períodos muito longos dentro de ônibus, dentro de carro, quando estiver viajando, nada assim, ok? E nesse caso, eu recomendo até a opção do audiobook. E muita gente tá, em vez de lendo exatamente, está ouvindo livros para esses momentos em que você tá aí se deslocando de um local para outro. Pode ser uma alternativa muito boa. Ou então aproveite as oportunidades que você tem para ler quando você tá aí aguardando ser chamado numa consulta médica, quando você tá na fila do banco, às vezes até mesmo dentro de casa, você chama sua família para assistir um filme, aí tá cada um fazendo uma coisa e fala: pera só 5 minutos, esses 5 minutos às vezes acabam virando 30, que você fica ali fazendo nada ou fica mexendo no celular. Gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que os livros, eles são ótimos companheiros. Então, se possível, sempre carregue um com você por onde você for. Tenho certeza que isso vai melhorar aí a sua rotina de leitura e até as suas experiências literárias, porque, gente, é muito gostoso, sabe? É muito legal você tá num lugar, às vezes é um lugar chato, você tá esperando uma coisa e você tá assim, no tédio, e aí você pega um livro, você é teletransportado para um outro mundo, para um outro universo, e você passa a imaginar coisas que não são nem um pouco compatíveis com a sua realidade ali presente. E você pode acabar tendo experiências muito boas e pode ser muito proveitoso. E a terceira e última dica ou sugestão aí que eu tenho pra te dar é: organize as suas leituras. Eu confesso pra vocês que isso não era uma prática regular na minha vida. Isso foi uma coisa que eu nunca liguei em fazer, porque eu achava que era besteira. Normalmente eu lia só aquilo que eu tava afim no momento, aquilo que eu tinha vontade. E tudo bem, se você faz isso também não tem nenhum problema, porque eu fiz isso praticamente minha vida inteira. Mas aí, especialmente esse ano, eu fui percebendo que faz muita diferença mesmo
Porque antes, o que acontecia? Eu li o que eu tava afim e depois eu terminava a leitura e aí eu pensava, ah, legal, mas eu tenho outro livro pra ler também. Tá, só que aí a vida acontece, né? E outras prioridades vão surgindo, como a gente já conversou bastante aqui. E aí terminava que esses livros ficavam ali quietinhos, meio abandonados na minha estante, ou pior, ficavam no Kindle, né? Ficam no Kindle, porque no Kindle é pior ainda, né, minha gente? Porque quando você não tá olhando o tempo todo pra ele, você esquece, às vezes, que ele tá ali, né, bichinho? Então, realmente faz diferença quando você põe ali no papel, você escreve. Eu não tô falando só de fazer meta, não necessariamente você precisa fazer uma meta, tipo, ah, vou ler 5 livros no mês, na semana, no ano. Não necessariamente. Se você quiser fazer isso também, acredito que é válido, eu tenho feito isso e é bom também. Mas eu te aconselho principalmente a simplesmente planejar. O que é que eu quero ler? Nem que seja durante o ano, às vezes fazer uma meta tão longa, às vezes não funciona muito, pelo menos comigo é meio complicado. Eu prefiro fazer metas mais curtas, mais objetivas, então o que eu faço normalmente é dentro do mês, sabe? Eu separar, poxa, em agosto, o que é que eu quero ler em agosto? E aí, conforme o meu ritmo de leitura, conforme as minhas vontades também, naquele momento e tal, eu ponho no papel, ah, eu quero ler esse livro aqui, quantas páginas ele tem, quanto tempo mais ou menos eu vou gastar. Faço aí umas continhas meio básicas e assim, também não me cobro ao ponto de, nossa, eu preciso ler até aquela data tal, porque senão vou morrer. Não, não é assim também, calma. Se você passar um pouquinho do prazo, ok, passei um pouquinho do prazo, passei 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, mas sempre procure reconhecer o que é que aconteceu, o que é que te fez passar desse prazo. Foi sua mera preguiça e sua falta de prioridade? Então, se esforce e tente mudar isso, para não se frustrar depois. Agora, se foram fatores externos, ah não, aconteceu tal coisa, ah não, as aulas voltaram, eu tive prova, ah não, meu chefe estava cobrando o meu relatório. Então, assim, sempre investigue aquilo que está acontecendo na sua vida para não se cobrar demais, não se cobrar em excesso, beleza? E aí tem várias formas de você se organizar as suas leituras e tal. O método que eu uso hoje em dia, eu quero compartilhar com vocês, mas eu vou fazer isso em outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui ele vai ficar gigantesco. E eu não quero fazer isso com vocês. Coitados, eu tô com pena que vocês já estão até aqui me ouvindo tagarelar sem parar. Desde já deixa adiantado que eu uso um aplicativo. Pra mim funciona bastante. Eu uso o aplicativo Cabeceira. Não tô recebendo nada pra falar deles aqui, ok? Isso não é propaganda, ninguém tá me pagando nada. Eu tô compartilhando simplesmente porque é algo que funciona comigo e eu acredito que pode ajudar mais pessoas também. Como eu falei no começo do vídeo, coisa boa, né? A gente divulga mesmo, simplesmente por ser bom. Então, se você não conhece esse aplicativo Cabeceira, ele foi desenvolvido pelo Clube Literário, né? O clube de assinatura da TAG. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição se você quiser conferir. Tem disponível tanto para iOS quanto para Android. Lá você pode colocar os livros que você está lendo, os livros que você quer ler e os livros que você deixou de ler. É como se fosse uma cabeceira mesmo, né? Só que virtual. Então você vai ter um controle e vai conseguir acompanhar as suas leituras. E você tem como programar metas de leitura ali dentro também, estipular prazos para si mesmo, alterar esses prazos. Então, eu vou gravar um vídeo só sobre isso, mostrando, assim, tipo, o passo a passo básico de como usar esse aplicativo. Vou disponibilizar em breve, tanto lá no Instagram do Tagarelando, quanto aqui no YouTube pra vocês também. Sempre fique de olho lá no meu Instagram, porque vira e mexe eu coloco algumas coisas, às vezes só lá, certo? Então, fica ligado lá, pode me seguir lá também. Então, essas foram as 3 dicas, as 3 sugestões que eu trouxe aqui pra vocês. São coisas que têm me ajudado e eu acredito que pode te ajudar também. Então, se esse conteúdo foi relevante pra você, deixa o seu like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante pra alguém. E para que assim mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, e aí você também pode colaborar com isso, compartilhando o vídeo para quem você sabe que vai gostar de ouvir ou que tá precisando até ouvir esse tipo de coisa, não só ouvir, mas relembrar aí algumas coisas. E por favor, se você também tem alguma dica, se você também tem alguma experiência aí que você queira compartilhar com a gente, coloca aqui nos comentários. Isso daqui é um ambiente de tagarelar mesmo, esse daqui é um ambiente pra gente trocar experiências, vivências. Muito obrigada por estar aqui, por assistir esse vídeo até o final. Nos vemos na próxima então, gente. Tchau!